Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Nesse sentido e consequência, pessoal, nós vamos aqui tratar pontualmente da repartição de receitas públicas derivadas, ou seja, de tributos. Receitas públicas essas, pessoal, que vão desencadear, portanto, uma sistemática de, inclusive, buscando um equilíbrio no Pacto Federativo. Bem, com a ilustração mostrada para vocês a nível de arrecadação de tributos no Brasil, fica claro, fica translúcido, que a União ela detém a maior fatia da arrecadação de tributos no Brasil. Aí representado, pessoal, aproximadamente com 60% de toda a arrecadação. Sequencialmente, os estados, o Distrito Federal e os municípios vão ficar com o restante, ou seja, 25% aos estados e o Distrito Federal, e os outros 15% especificamente vai ficar para os municípios. O que fica claro aí para vocês, pessoal, com base nessa informação aí contida, é que, indiscutivelmente, a União ela fica com a maior parcela do bolo dos tributos no Brasil. O que acontece? Isso decorre pontualmente das regras de competência tributária que a própria Constituição determinou. Então, veja, pessoal, dentro de um contexto trazido, portanto, para o exercício da competência tributária, ficou claro que a União vai ficar com a maior partida, portanto, do exercício da competência tributária. É a União, portanto, o pessoal que vai ter a maior representatividade de arrecadação de tributo. E é o resultado prático da distribuição de competências tributárias. Então, veja, só a União, para ter uma ideia, ela exerce a competência tributária privativa, ela exerce a competência tributária comum, cara, ela exerce a competência tributária residual. Então, ela abraça toda uma série de competências tributárias. Então, nesse sentido e consequência, por exemplo, os municípios, eles só podem instituir especificamente a competência tributária privativa, eles podem instituir dentro da competência da competência comum as taxas e as contribuições minorias, mas a nível de contribuições, por exemplo, especiais, ela só tem pontualmente a contribuição especial no que tange ao regime próprio de previdência social dos seus servidores públicos e, sequencialmente, a COSIP e a CIP. Nos estados, pessoal, eles podem instituir as contribuições especiais quanto ao regime próprio de previdência social, mas não tem nenhuma outra contribuição especial que ele possa instituir. Tá? A CID de combustível é competência da União, as CIDs em gerais é competência da União. E, por sinal, a CID de combustível, teve no artigo 177, parágrafo 4º, é a única CID que tem expressa previsão, portanto, da situação jurídica de incidência na Constituição. Então, em miúdos, a União ela abraça o grande bolo da arrecadação de tributos. Então, nada mais seria justo do que a própria Constituição prevê uma sistemática de repartição de receitas. Bem, falar de receitas públicas vem à mente a necessidade de, mais uma vez, reverberar a distinção entre receitas públicas originárias e receitas públicas derivadas. Bem, para a gente lograr êxito na compreensão acerca da repartição de receitas tributárias, é indispensável que você relembre que as receitas públicas ordinárias são aquelas ditas, pessoal, de economia privada. Ou seja, quando o próprio Estado, pessoal, exercendo atividade relacionada à sua máquina estatal, arrecada receitas diante de imprimir esforços na atividade econômica, na atividade industrial, na atividade comercial ou quando ele mesmo explora o seu próprio patrimônio. Ou seja, o Estado ali estará se comportando como um particular, arrecadando, portanto, receitas públicas originárias. Mais uma vez, receitas públicas originárias envolve quando o Estado ele estar ali, pessoal, exercendo uma atividade estatal e, nesse sentido, ele imprime esforços para explorar a atividade econômica, industrial, comercial ou ainda explorando o seu próprio patrimônio. A Constituição, no seu artigo 37, inciso 21, pessoal, deixa bem claro que toda vez que o Estado, a administração pública no caso, for contratar perante particulares, tem que ter licitação. Ou melhor, todo contrato administrativo, em regra, é precede licitação, ressalvadas situações de licitação dispensada, dispensável ou de inexigibilidade de licitação. Isso tudo, pessoal, pontualmente está no artigo 37, inciso 21, combinado com a Lei 8666 de 93.
Nesse sentido e consequência, vamos aqui ao artigo 37 e 21 e a gente vai aqui avançar. Olha só. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica, econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, nesse contexto e consequência, pessoal, nós temos que relembrar e revigorar o entendimento que o Estado, para que ele aperfeiçoe uma relação jurídica contratual, tem que ser precedido de licitação. Mas veja aqui, pessoal, no próprio artigo 37, inciso 21, tem aqui ressalvado os casos especificados na legislação. Nesse sentido e consequência, tem que remeter a atenção à Lei 8.693, que vai apontar os casos, pessoal, em que não haverá licitação. São as hipóteses do artigo 17, 24 e 25 da Lei 8.693. Nesse sentido e consequência, cito para vocês o artigo 2º da Lei 8.693, que diz o seguinte: as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras e alienações, concessões e permissões de locação de administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. E quais são as ressalvas? A do artigo 17, 24 e 25. No que tange ao artigo 25, é a previsão da inexigibilidade da licitação. Do artigo 24, da licitação dispensável. E do 17, licitação dispensada. Bem, nesse sentido e consequência, eu gostaria de lembrar para vocês também, pessoal, no que tange o chamado regime jurídico, que envolve o regime jurídico de direito público e o regime jurídico de direito privado. No âmbito contratual, pessoal, nos contratos gerais, compra e venda, locação, permuta, o que seja, doação, a relação jurídica é chamada de relação jurídica horizontalizada. Então, veja, dentro das relações jurídicas que é desenvolvida pelos particulares, a relação jurídica é o quê? Horizontalizada. E aí envolve, pessoal, o princípio da autonomia privada, o princípio do pacto sunt servanda, enfim. Sequencialmente, quando nós, cidadãos ou pessoas jurídicas, estamos estabelecendo uma relação jurídica com o Estado, em especial atenção à administração pública, a relação jurídica é chamada de verticalizada, porque ela tem duas tônicas de imperativo: a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Porque aqui nós estamos falando de relação jurídica de direito público, ou melhor, conforme a doutrina administrativa, regime jurídico administrativo. Então, nós temos, portanto, dois grandes regimes. O regime jurídico de direito público, que no direito administrativo é mais qualificado a denominação com regime jurídico administrativo, e no âmbito particular nós temos o regime jurídico de direito privado, onde os particulares aperfeiçoam seus contratos, suas negociações, o âmbito negocial. Nesse sentido e consequência, nós temos o quê? Quando o Estado, portanto, por meio da administração pública, está com o intuito de contratar, tem que ser precedida licitação. Na licitação, nós temos, portanto, a regra do regime jurídico administrativo, ou seja, a relação jurídica é verticalizada. Sequencialmente, na relação jurídica horizontal, ou seja, no momento em que há a fase contratual, a relação jurídica é horizontal. O regime jurídico é, portanto, de direito privado. Mas, pessoal, mesmo aqui, olha que interessante, mesmo aqui, ainda há restícios muito fortes do regime jurídico de direito público. Por quê? Porque não podemos ignorar as chamadas cláusulas exorbitantes. E o que seriam essas cláusulas exorbitantes, pessoal? São as disciplinas dadas no artigo 58 da Lei 8.666 de 93. Nesse sentido e consequência, vamos aqui. Artigo 58 da Lei 8.666 de 93. Olha o que diz. O regime jurídico dos contratos administrativos instituídos por esta lei confere à administração em relação a eles a prerrogativa de, inciso 1, modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. 2, rescindindo unilateralmente... Só um instantinho, pessoal. Só um instantinho aqui, houve um... Assim, pronto. Rescindi-los unilateralmente nos casos especificados no inciso 1 do artigo 79 desta lei. 3.
fiscalizar a execução. 4. Aplicar as sanções motivadas pela inexecução total passa do ajuste. E 5. Nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente os bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese de necessidade de acautelar a apuração administrativa de falhas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo. Então, pessoal, nesse sentido e consequência, nós podemos ignorar que, mesmo na fase do contrato administrativo, existe, portanto, pessoal, incidência de normas de direito público. O regime jurídico de direito administrativo também encontra espaço. Assim sendo, a doutrina prefere dizer que, na fase licitatória, existe uma preponderância das normas de direito público. Já na fase contratual, existe uma preponderância de normas de direito privado. Bem, voltando, portanto, regressando mentalmente aqui à sistemática da arrecadação de receitas públicas derivadas, nesse sentido e consequência, eu vou voltar aqui para o nosso gráficozinho bonitinho. Muita coisa eu já falei, viu, gente? Estou vendo aqui o tamanho de informação que eu já falei. Bem, nesse sentido e consequência, olhando aqui, a gente lembra. Olha só. Então, veja, a União, ela abraça, portanto, a maior fatia da recepção de receitas públicas derivadas. Mas ele também, pessoal, ele vai fazer a sistemática de repartição. Tá? Então, dentro desse contexto e consequência, o que seriam, portanto, essas receitas públicas derivadas? Bem, primeiramente, pessoal, nós temos que lembrar que o Estado, ele cobra tributos. Mas, na mesma medida e consequência, pessoal, o Estado, quando ele cobra tributos, ele se vale do chamado iuris imperium, direito de império. E o que seria isso na prática? Pessoal, o direito de império, iuris império, ou jus império, como alguns preferem, significa dizer que o Estado, pessoal, ele de forma coercitiva impõe o dever de pagar, o dever de arcar com o pagamento de um valor, no caso pontual, o tributo. Mas, pessoal, não só temos o tributo, como exercício do ius império, consequentemente envolvendo, portanto, pessoal, esse ingresso. Nós temos como resposta a isso, nós temos, além do pagamento de tributos, nós temos as situações de apreensão de armas não registradas, nós temos a pena de perdimento, que no caso pontual, quando no caso de bens apreendidos como resultado de contrabando. Nós temos o confisco em razão da prática de crime. Cuidado que tributo não pode, na natureza, confiscatória. Mas pode haver o confisco em razão da prática de crime. E, sequencialmente, gostaria também de apontar para vocês, sem muitas falas, até porque nós já estudamos isso em Direito Tributário 1, que é a incidência de penalidade ou de multa tributária ou administrativa. Há também, para o pai da doutrina, pessoal, uma citação interessante, que são chamados espólios de guerra. O que é isso? Os espólios de guerra, pessoal, é quando um país vencedor impõe a arrecadação, portanto, de todos os bens que compõem, portanto, aquela nação vencida. Seja bens móveis, seja bens imóveis. Os espólios de guerra, pessoal, existem até hoje. Não é à toa que os Estados Unidos com o Iraque, aí, não muito recente, mas foi ainda no século passado, nessa transição para a nossa contemporaneidade, nós temos pontualmente aí a referência de espólios de guerra. Então, mais uma vez, revelando as informações, receitas públicas derivadas, pessoal, nós podemos citar categoricamente, classicamente, os tributos. Sequencialmente, nós podemos citar também a incidência de penalidades, multas tributárias, inclusive as ditas administrativas. Em sequência, o confisco, mas em razão da prática de crimes. Na mesma medida, como o próximo exemplo, a pena de perdimento, em razão pontual da apreensão de bens como resultado do contrabando. E, por fim, pessoal, a apreensão de armas não registradas. São só esses? Não, tem vários outros casos. Mas todos eles é em razão pontual, pessoal, do exercício por parte do Estado do seu iuris império. Bem, feito tais expoentes, tais qualificações, eu vou deixar aqui um ponto, um time, e vou seguir para frente para a gente começar a entender como é que é feita essa divisão de receitas públicas derivadas no que tange aos tributos, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, eu agradeço o tempo cedido para vocês aprenderem, espero realmente estar te ajudando no teu conhecimento. Te desejo um bom dia, boa tarde, boa noite, fique em paz, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. E não esqueça, Deus realiza sonhos, mas lute. Um grande abraço e até mais.